A paz do Senhor para todos. Estamos aqui dando continuidade à nossa leitura bíblica comentada. E antes de nós entrarmos em outro livro do Novo Testamento, nós vamos ler hoje o Salmo 23, que é um dos salmos de Davi. São 150 salmos, né? E Davi escreve 73 salmos. Esse Salmo 23, por acaso, ele que escreveu, né? Que começa assim, muito conhecido o Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Se você fizer o Senhor do seu pastor, o que o pastor faz com a ovelha? O pastor cuida da ovelha, ele tem zelo da ovelha, ele tem amor à ovelha. Ele tem cuidado com a ovelha, né? Ele tem, assim, um carinho com a ovelha. Ele vive da ovelha. Ele vive da ovelha, né? E ele precisa da ovelha, então ele tem que cuidar dela. Então o Senhor é o nosso pastor. Se o Senhor for o seu pastor, for o meu pastor, ele vai cuidar de nós. No Salmo 40, 17, Davi fala, eu sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim. A paz do Senhor, pastor Richard, irmã Sara, que bênção. Mas então, e nada me faltará. Aí a impressão que tem é que nós não vamos ter falta de nada. Não, mas não é bem assim. Se nós lermos lá em Mateus 6, 8, nós vamos dizer que Deus sabe as nossas necessidades. Ele vai suprir nossas necessidades. Então eu não vou ter necessidade de nada. Tudo aquilo. Aí se eu quiser um avião, eu vou ter um avião? Não vai me faltar nada que eu quiser? Não é bem assim. Não vai me faltar nada que eu precise. Que o Senhor saiba que faz parte da minha necessidade, que eu necessito daquilo, né? Olha como é que é bom ter o Senhor como pastor. Deitar-me faz em verdes pastos. A ovelha, quando ela deita num pasto verde ali, ela descansa, ela come aquela grama verde que é saudável. O pastor escolhe um lugar bom para ela. Deus já tem escolhido só coisa boa para ela, porque Deus é bom, né? Às vezes alguém pede, uma vez a minha esposa mesmo pediu, Senhor, prepara um rapazinho bom para minha filha, quando nossa filha caçula era solteira, agora já tem 3 filhos, né? E aí, o que acontece? Como é que Deus precisa pedir para preparar um rapazinho bom? Ele só nos dá o que é bom, o que é de melhor que ele dá para nós, né? Então, nós temos que aprender isso. E ele faz a ovelha. E isso é uma ilustração, porque nós não somos ovelhas. Às vezes alguém trata os membros de uma igreja como ovelhas. Ovelha. A ovelha, ela é diferente do ser humano, não é? A ovelha tem vida, mas a ovelha é um animal irracional, nós somos racionais. Se nós estivermos no alto e olharmos um rebanho, né, as ovelhas reunidas, nós vamos ver que elas são mais ou menos iguais. Mas se nós estivermos num púlpito de uma igreja e olharmos as pessoas, os membros da igreja, na nave da igreja, nós não vamos ver as pessoas, elas não são iguais, elas não se vestem da mesma maneira. Vai ser quase impossível nós encontrarmos pessoas com o mesmo penteado, com a mesma blusa, a mesma calça, a mesma camisa, o mesmo calçado. Nós somos diferentes. O homem, ele é mais exigente. Aqui, ó, deita em verdes pastos, dê um pastinho bom para a ovelha, já é suficiente. Mas para nós, seres humanos,
Não é assim, não. Há diferentes exigências, né? Até no comer. Onde pasta uma ovelha, pasta as outras. Eu, por exemplo, não gosto de cebola. Tem gente que não gosta de jiló. Tem gente que não gosta de pepino. Tem gente que não gosta disso. Tem gente que não gosta daquilo, não é verdade? O ser humano é diferente. Então, o trato com o ser humano é mais complicado. É mais complicado. Boa noite, Marcos. Bem-vindo. Vou ligar para você, hein? Aqui eu estou vendo o Antônio Geraldino, Manuel Chamorro. Manuel Chamorro está sempre presente. E aqui, guia-me mansamente a águas tranquilas. Quando o pastor leva a ovelha para beber água, não leva lá para aquele lugar onde a corrente é forte. Não, é aquela água mansa, aquela água tranquila. A água fala de palavra na Bíblia. Então Deus, ele traz para nós, ele usa alguém para nos trazer uma palavra tranquila, uma palavra de tranquilidade. Nós precisamos beber dessa água. É dessa água que nós precisamos beber, não é? Águas tranquilas. Água tranquila, nós vamos dizer que é uma água que está assim ali, bem paradinha, que é uma água boa, não é? Uma água boa, que não faz mal, né? Na verdade, ele vai procurar oferecer às ovelhas uma água que seja sem perigo para a ovelha, às vezes até entrar nela para beber, uma água que seja uma água que não seja uma água contaminada para que a ovelha não venha adoecer. Não é diferente para nós seres humanos. Nós precisamos de uma palavra que seja uma palavra pura, uma palavra que venha de encontro à nossa necessidade, para que nós recebamos aquela palavra dentro de nós e aquela palavra, ela traga para nós o saciar da sede que o nosso espírito tem, não é? Lá no Salmo 42 fala de água, que as costas buscam água. Então nós precisamos da água pura, da água límpida, da água clara, da água que mata a sede, da água que não faz mal, da água que não contamina. E esta água é a palavra de Deus, é a Bíblia. Por isso que Tiago 3,1 fala: amados, não sejais muitos de vós mestres, sabendo que o nosso juízo, ele falou nosso, Rosângela Silva, bem-vinda, vai ser mais rigoroso. Quem está ensinando, falando a palavra, se não souber entregar uma palavra que não seja tranquila, que não seja uma água boa, uma água que vem uma água lá que pode contaminar, fazer mal à pessoa. Tem água que mata. Tem água que mata. Né? Às vezes eles põem num poço uma caveira dizendo que aquela água é contaminada, aquela água mata. Tem palavra que mata, mas a palavra de Deus, ela dá vida. E Jesus diz em João 10,10, eu vim para que tenham vida e tenham com abundância. Nós temos que ter abundância de vida. A paz do Senhor, para quem está falando aqui, a paz do Senhor. Então, versículo 3, refrigera a minha alma, né? A alma vai ser refrigerada, a alma vai ser saciada, a alma vai ser agradada, ela vai ficar na temperatura adequada. Nós, no nosso corpo, e uma ovelha também, o animal, nós precisamos de ter uma temperatura, uma variação de temperatura, né? Nós não podemos ter uma temperatura muito baixa, senão vai ser hipotermia. Hipotermia pode levar à parada do coração. E também não podemos ter uma temperatura muito elevada,
porque senão vai ser febre, vai ser um sinal de que o nosso corpo está com alguma normalidade. Mas aqui o bom pastor, ele refrigera a alma. A alma fica com um ar condicionado. O que é o ar condicionado? É na condição ideal. Vai pôr na condição ideal para não se sentir frio, nem se sentir calor. Para não fazer uma hipotermia, nem uma hipertermia. Né? Nem o hipo, nem o hiper. Mas dentro daquela variação, daquele range. Em inglês é range, essa variação daqui até ali. É uma variação curta. Nós temos que estar ali. E isso quem traz para nós? A palavra de Deus. A palavra de Deus. Guia-me pelas veredas da justiça. Vereda é um caminhozinho apertado. Não é? Lá em Mateus 5, Jesus fala do caminho apertado, da porta estreita. Então tem que passar com cuidado, mas o bom pastor, ele guia as pessoas, assim como o bom pastor lá guia as ovelhas, o bom pastor guia os membros pelas veredas da justiça, daquilo que é correto, daquilo que é de equidade, é de igualdade, que é justo, não é? Que não vai ser mais para um e menos para o outro, que vai ter um grupo melhor e um grupo pior, esse é mais separado, esse não. Deus amou o mundo indistintamente, ele não faz acepção de pessoas, ele não escolheu ninguém não, ele amou o mundo inteiro, ele mandou, não é? Em João 3,16, porque Deus amou o mundo inteiro. Diz também em Marcos 16,15, ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Às vezes você quer separar, não, mas aquela pessoa eu não vou pregar para ela, não, mas então você vai estar desobedecendo, porque Jesus mandou pregar para toda criatura. Ah, mas aquela pessoa é assim, é assada, tem esse problema. Não, nós não podemos discriminar. Discriminar quer dizer separar. É separar. Não é? Há muitas discriminações aí, até em vaga de escola. Quando eles separam as pessoas, eles estão discriminando, eles estão fazendo acepção. Nós somos todos iguais. Deus, ele não viu. Não é? Esse dia, meu irmão, eu estava falando isso, nós somos criados, a nossa mãe ensinou que nós considerássemos todo mundo igual. Todo mundo da mesma maneira. Meu pai tinha fazenda, depois que mamãe morreu, aconteceram várias coisas, né? Mas ele era para tratar todo mundo igual, nós somos iguais. Aqui não tem patrão, não tem empregado, tem isso, não. Então, Deus, ele quer que nós, a graça de Deus, está lá em Paulo escrevendo uma carta a Tito, que eu já li, né? Capítulo 2, versículo 11, que a graça de Deus se ha manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Então, a justiça é isso, é para todos, é ser justo. Buscar aquilo que é justo, que é correto. A justiça é para trazer igualdade. É para trazer a um termo de conformidade. Para trazer para que todos sejam iguais. A própria lei diz que todos, na nossa Constituição, diz que todos são iguais perante a lei. A justiça é que faz essa equalização para fazer igual, porque senão o maior iguala o menor, o mais poderoso escraviza o mais fraco, né? Mas conosco não é assim, e ele faz isso por amor do seu nome, por amor do nome do Senhor. No 4 ele diz, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte. Andar pelo vale da sombra da morte, vamos dizer assim, ainda que eu estivesse
de toda dificuldade que existe, né? O profeta Abacuque, ele escreve lá no capítulo 3, a partir do versículo 17, ele escreve: ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, os campos não produzam mantimentos, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas, ainda assim eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Ainda que faltasse tudo que fosse importante para a subsistência dele, para a vida dele, para a manutenção da vida, ainda que falte tudo, ele alegrar-se-ia no Senhor, exultar-se-ia no Deus da salvação dele. A mesma coisa escreve Jeremias: bendito é o varão que confia no Senhor, Jeremias 17:7, e cuja esperança é o Senhor, será como a árvore plantada junto às águas. No Salmo 1 é diferente, é ribeiro de águas, mas aqui junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, não teme quando vem o calor é dificuldade, calor é problema, calor é dor de cabeça, calor parece que está tudo dando errado. Então isso aqui é calor, é luta forte. A folha daquela pessoa que confia e espera no Senhor está sempre verde. E no ano da sequidão é quando está faltando tudo, faltou emprego, não está tendo dinheiro para pagar luz, água, telefone, comprar as coisas, passando necessidade, parece que secou, a fonte secou, não tem de onde tirar, está difícil para viver. Não se afadiga quem confia e espera no Senhor e não deixa de dar fruto. Então, o vale da sombra da morte é uma situação terrível, a pior delas. Fala de morte, não há nada pior do que a morte, que a morte é a cessação, é o término, é a vida que se acaba. A vida acabou, aí é a morte. A morte não temeria mal algum, diz aqui Davi escrevendo, movido pelo Espírito Santo, porque tu estás comigo. Deus era com ele. Mas por quê? Porque ele buscava a Deus. Porque ele tinha o Senhor como o Senhor dele. Davi não saía para uma guerra sem consultar o Senhor. Tinha que consultar: Senhor, eu devo ir ou não? Eu vou? Mesmo lá em Ziclag, quando destruíram o local, levaram as mulheres, as crianças, levaram tudo. Quando Davi chegou com os homens dele, que viu aquilo, tudo destruído, e as mulheres, a vontade nossa seria ir correndo atrás de quem fez aquilo. Mas ele consultou o Senhor primeiro. Davi, né, era um homem segundo o coração de Deus. Era de acordo com o coração de Deus. De acordo com a vontade de Deus. Ele não fazia o que ele queria, mas ele procurava fazer a vontade de Deus. Então é assim que nós temos que fazer. Não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. A vara pode ser uma varinha, né? Uma varinha, um pedacinho de galho, uma coisinha, que a vara, o pastor usa para dar uma correçãozinha na ovelha, dar uma batidinha nela, para ela ir para a direita, para a esquerda, para ela ir em frente, para ela voltar para isso, para aquilo, não é verdade? E o cajado já é um pau maior, que tem uma ponta, a ponta superior dele é em forma de uma curva, né? É assim, ó, assim e assim, ó. Então, é uma curva, o cajado. Porque o cajado ele pega a ovelha com o cajado, então ele precisa dos dois, né? Então, a tua vara e o teu cajado me consolam. O pastor, ele não usa vara nem cajado para maltratar a ovelha, não. Ele usa para consolar, é para confortar. E o que conforta? O que consola? É a palavra de Deus. Em Romanos 15:4, vou citar só o pedaço que fala: para que pela paciência e consolações das Escrituras tenhamos esperança. E está escrito também em 1 aos Tessalonicenses, isso aqui foi Romanos 15:4, não sei se eu falei,
Romanos 15, 4. Para que pela paciência e consolações das Escrituras tenhamos esperança. E agora, em 1 Tessalonicenses 4, 18, diz assim: consolai-vos uns aos outros com estas palavras. A palavra de Deus, ela é como uma vara, ela é como um cajado. Ela não machuca, mas ela consola. Ela consola. 5. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Como é que vai preparar uma mesa para mim na frente dos meus inimigos? Porque os inimigos não poderão fazer nada comigo. Nada comigo. No Salmo 124, Davi fala: se não fora o Senhor que estivera comigo, eu teria sido engolido pelos meus adversários, meus inimigos, que se levantaram contra mim. Então, meus irmãos, quando Deus prepara a mesa, ninguém pode chegar em nós. Não pode, porque Ele está aguardando. No Salmo 34, 7 diz que o anjo do Senhor, não é? O que Ele faz? O anjo do Senhor, ele protege, né? Ele protege aquele que é de Deus, aquele que aceitou Jesus como seu Senhor. O anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra. Né? Que coisa boa nós estarmos nessa situação. Mas para isso, nós temos que ter o Senhor como nosso pastor. Como nosso Senhor. É mais do que pastor, é Senhor. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. O cálice, nós somos um vaso. E o óleo, quando se fala em óleo, é o Espírito Santo. No Salmo 133, diz, é como o óleo que desce pela cabeça, que desce pela barba, a barba de Arão, e vai até a orla dos seus vestidos. Então o óleo, ele unge, nós somos ungidos na cabeça com óleo, e o nosso cálice transborda. E quando transborda, nós passamos essa bênção para outros. Hoje mesmo eu conversava com alguém, porque amanhã nós vamos começar a compartilhar um estudo aqui numa cidade, daqui 1h30 de onde eu estou, aqui na região de Nova York, e eu pedi à pessoa: ore para que Deus me abençoe, para que Ele derrame o óleo dele sobre minha cabeça, para que o óleo transborde, e quando eu chegue lá, esse óleo venha transbordar sobre os irmãos, sobre todos nós. É assim que tem que ser. O que nós recebemos de graça e de bom, nós temos que repartir com todos. É assim que nós temos que fazer. O cálice transborda. Não põe só um pouquinho, não. Vamos pôr um pouquinho que a coisa está controlada. Não é controlada. A viúva, lá do 2º livro dos Reis, capítulo 4, Eliseu pergunta para ela: mas o que você tem em casa aí, tal, para Deus multiplicar? Que Deus não multiplica nada, não. Você tem que entrar com alguma coisa. Ela falou: eu tenho um restinho de óleo. Então, sai aí na vizinhança, pegando vasilhas e vasilhas, quantas você puder conseguir, busque e tragas. E aquele pouquinho de óleo foi enchendo. De repente, alguém falou: olha, não tem mais vasilha, todas as vasilhas estão cheias. A Bíblia não diz o tamanho das vasilhas. Podia ter vasilha de 250 ml, de meio litro, de 1 litro, de 10 litros, de 20 litros, mas aquele óleozinho, ele encheu até a boca. E eles com medo, eles encheram, talvez tenha transbordado.
Aí o azeite parou, mas o azeite não acabou. Tem azeite para você, tem azeite para mim, tem azeite para ungir, óleo para ungir a nossa cabeça e o nosso cálice transbordar. 6. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Meus irmãos, ser seguido pela bondade de Deus. Deus é muito bom, meus irmãos. Deus é bom. Salmo 25, versículo 8 diz que Deus é bom. No Salmo, quer ver? Eu acho que é o 37 também, diz que Deus é bom. O Salmo 37 diz que Deus é bom. Quer ver? É tal. 37. Vamos ver se ele diz aqui. Ele é grande. O Salmo 37 é grande. Mas parece que no Salmo 37 diz que Deus é bom. Eu não achei aqui. Mas tudo bem. Mas no Salmo 25 eu sei 25:8 diz que ele é bom. Que o Senhor é bom, né? O Senhor é bom. O Senhor é bom. No Salmo 100, versículo 3, diz que o Senhor é bom. No Salmo 136, versículo 1, diz que Deus é bom. Em Lamentações de Jeremias 3:25, diz que Deus é bom. Em Naum 1:7, diz que Deus é bom. No capítulo 10 de João, Jesus diz: eu sou o bom pastor. É o bom, é aquele que tem a benignidade. Em Miqueias 7:18 diz que ele tem prazer de ser bom, ele tem prazer na benignidade, ele tem prazer de fazer o bem. Tem gente que tem prazer de fazer o mal, mas Deus tem o prazer de fazer o bem, né? Ele não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na benignidade. E aqui, no Salmo 23, continuando, tirei aqui, ele diz aqui, a bondade, meu Deus, a bondade de Deus ser conosco todos os dias, Deus cuidando de nós, não é? 1 Pedro 5:7 diz, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Lance, ele é bom, ele é bom. Sabei que o Senhor é Deus. Salmo 100, versículo 5, que diz que Deus é bom. O versículo 3 é esse: sabei que o Senhor é Deus, foi ele e não nós que nos fez povo seu e ovelha do seu pasto. Então eu vou fazer a correção, é no último versículo, no 5, que diz que ele é bom. Então Deus é bom para aqueles que o amam. Deus, ele ensina o caminho aos pecadores, ele ensina o caminho, mas ele não força ninguém no caminho, e ele ensina através de nós, e o caminho, ele falou, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Então, meus irmãos, a bondade e a misericórdia. Nós precisamos da misericórdia. Nós precisamos da misericórdia de Deus. A cada instante de nossas vidas, nós precisamos da misericórdia de Deus. Lamentações de Jeremias 3:22 diz que a misericórdia do Senhor são a razão de nós não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, novas são a cada manhã, grande é a tua fidelidade. Lamentações 3:22 e 23. Então as misericórdias de Deus não têm fim. A misericórdia nossa acaba. Eu tenho misericórdia do meu pai, da minha mãe, do meu irmão, do meu filho, do meu neto, de uma pessoa, mas de repente, depois de 1 mês, 6 meses, 1 ano, 2 anos, a minha misericórdia, ela acaba. Não tem jeito, mas a de Deus não, ela não tem fim, ela é conforme fosse nova a cada manhã. E ela, certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor pela eternidade. Pela eternidade. Mas tudo isso só acontece porque eu deixei o Senhor ser o meu pastor. No Salmo 37,
5 diz: entrega o teu caminho ao Senhor, a tua vida ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. No Salmo 27:14 diz: espera no Senhor, anima-te e ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Então, meus irmãos, o Senhor é o nosso pastor e ele vai cuidar de nós. Nós não somos ovelhas, nós somos pessoas. Umas mais calminhas, outras na média, outras mais nervosas, mais exigentes, mais criadoras de problema. Mas a ovelha lá do capítulo 15 de Lucas, que ela se desgarrou. Mateus também fala que eram 100 ovelhas e uma se desgarra. Ele deixou as 99 em proteção, guardadas, e foi atrás daquela problemática, daquela que tinha alguma coisa. Às vezes o problema não foi por causa dela, não foi inerente, ligado à vontade dela, mas que se fosse, Deus, ele quer que nós cuidemos de todos. Não tem bom e não tem ruim. Ele mandou que nós fôssemos por todo mundo para pregarmos a toda criatura, o evangelho a toda criatura. Então não é escolha nossa, não. Ah, mas essa pessoa eu não aguento mais, essa pessoa só me cria problema. Você está igual a Acabe. Acabe falou para o rei Josafá: não, esse Micaías aí, ó, toda a profecia dele concernente a mim é só ruim. Mas não é, porque ele falava a verdade. E ele fala lá, no 2º livro das Crônicas, capítulo, até tá na televisão lá atrás, lá, eu acabei de ver. Ele diz assim, no versículo 13: assim como vive o Senhor, tudo que o Senhor, meu Deus, me mandar, isso direi. Meus irmãos, principalmente você que está à frente de uma congregação, de um campo, de um trabalho, de uma convenção, tem amor a todos, sem distinção, não só aqueles que rodeiam mais você, que estão mais pertinho de você. Procure amar a todos, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Efésios 5:1 diz, o que ele diz? Para nós sermos o quê? Sermos imitadores de Deus como filhos amados. Então nós temos que fazer igual Deus fez. Deus amou o mundo de tal maneira. Agora eu quero amar um grupo ou outro, só quem é do meu lado, só quem me bajula, só quem me agrada, só quem quer me presentear, só quem quer falar bem de mim, falar que tudo que eu faço está certinho. Não! Eu tenho que ouvir também algo que eu não queira. O único que não erra é Deus, porque Deus não presta conta a ninguém. Em Jó 41:11 ele diz: quem me deu primeiro para que eu haja de restituir-lhe? A quem que eu vou prestar conta? Jó, quando deu uma reclamadinha, rapaz, quando eu fiz as estrelas, quando eu fiz tudo, onde que você estava, rapaz? O que você quer falar? Gálatas 6:3 diz que quem pensa ser alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Não faça isso, senão você vai entrar no rol lá de 2 Timóteo 3:13, que os homens maus e enganadores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados, querendo viver do seu jeito, não tem humildade. Os reis daquele tempo, quando eles pecavam contra Deus, Deus mandava o profeta dizer: ó, eu vou puni-lo. Mas quando ele se humilhava, hoje não tem humildade, eles não se humilham a ninguém, eles são poderosos, eles são dono coisa nenhuma, rapaz. Quando eu falo a minha vida, que minha vida? A vida não é minha. Minha vida é emprestada, a hora que Deus permite ela sai de mim. Tiago 4,14 diz que ela é um vapor que aparece por um pouco de tempo e logo se desvanece.
Onde estão os grandes homens do passado? Todos morreram. Paulo morreu, Pedro morreu, Apolo morreu, Mateus morreu, Tiago morreu, Marcos morreu, Barnabé morreu. Os escritores da Bíblia, Moisés, todo mundo morreu. Ou você acha que você não vai morrer? Você acha que não vai acontecer nada a você? É porque Deus é misericordioso e bom. Mas vai chegar uma hora que tem uma tratativa, vai fechar a conta. Pense assim. Pense assim. Paulo é autor de 13 cartas. Uns falam até 14 por causa da carta aos Hebreus. Mas ele tinha temor e tremor, que ele sabe que o nosso Deus, não é? Ele não, quando Elias estava no monte, que vieram lá os 51, um capitão de 50, ele matou os 50 mais um, eram os 51, não era só 50 não. Ele era capitão de 50. Então o que acontece? Duas guarnições morreram, a terceira não, porque se humilhou. Porque se humilhou. E desceu fogo do céu. E o nosso Deus é o mesmo Deus. É fogo consumidor. Está lá em Hebreus 12:29, que o nosso Deus é fogo consumidor. Hebreus 10:31 diz que horrenda coisa é cair na mão de Deus vivo. Mas tem muita gente que já está com o cérebro cauterizado. Cauterizado é queimado. Cautério é um bisturi chamado bisturi elétrico. Ele cauteriza, ele queima. Ou ele cauteriza a frio ou a quente. Mas peça a Deus para você voltar a ser uma pessoa normal, a ter um cérebro normal, e a temer, e a tremer, e a respeitar a palavra de Deus. Que Deus continue abençoando a todos nós, a você que vai assistir esse vídeo, a você que está participando aqui dessa live, a você que vai assistir essa live, que a bondade e a misericórdia do Senhor, elas estejam presentes em nossas vidas até o dia da eternidade. Amém.